Notícias do dia. Variedades e espiritualidade na sua manhã. Manhã Boa Nova. 3 de junho de 2024, é isso. Manhã Boa Nova, já com Alexandre Anselmo na apresentação, participação de Hildo Rosa da Fonseca e também de Alan Moraes. Vamos com eles. Bom, temos um tema aqui muito importante para a gente trocar ideia e eu quero saber de você, através do telefone do ouvinte, através do nosso portal Mundo Maior no YouTube. Também nós queremos saber de você pelo nosso Face da TV Mundo Maior, ou seja, que você participe e traga para nós a sua informação, se você já vivenciou essa questão, se tem alguém que você conhece, né? É algo assim importantíssimo. Você já ouviu falar em esgotamento psicológico? Pois é, isso não é fraqueza. E para esse papo, teremos aqui Hildo Rosa, doutor Hildo Rosa, psicólogo, e o ator, diretor, bailarino Alan Moraes também conosco. Bom dia, Hildo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Ala. Todos que nos acompanham aqui no nosso Manhã Boa Nova. Que tem o programa que vai ao ar e chega a todos, e tem os bastidores que também são maravilhosos. É isso aí. Eu gosto. Bastidor de rádio, gente, dá mais rádio que a pessoa não está vendo. É muito legal. É... Alan, bom dia. Tudo bem, Alan? Muito bom dia, meus companheiros de manhã e de bons papos. É assim que a gente inicia a semana. Claro, sempre em boa companhia de Alê e Hildo, que olha, eu vou te falar que quando a conversa pega, a gente não tem tempo para acabar, não. Porque assim, a gente não ligou um botão e agora mudou, agora vamos lá, o programa. Não, a gente é assim sempre, no ar, fora do ar, e isso que é bacana, né? E como se fala em uma rádio espírita, eu falo, gente, espírito é alegre, né? Às vezes pensa que é aquela coisa muito melancólica, não é não, quem disse isso, né? Claro que na casa espírita mantemos o silêncio, é preciso, olha lá, o Will não. Fala aí, Alan, o que você está mostrando para quem está assistindo? Fica na minha estante, ó, Alegria! alegria. Fica aqui, ó, atrás de mim. É isso A Muito mesmo. alegria. bom, muito bom. Para quem está ouvindo, ele mostrou como uma plaquinha, mas não é uma plaquinha, uma arte ali, acho que em madeira, escrito alegria. Então é isso mesmo, o espírito assim, ele é alegre. No centro, lógico, nos eventos, a gente mantém a organização, nossa, nosso silêncio na casa espírita, precisa, né? Mas a gente vive. Então, vive aqui. A gente vive aqui e lá, né? Mas a gente vive aqui na matéria, então nós temos aí a nossa alegria e eu quero que você participe com a gente. Anota aí o telefone do ouvinte para ligar: 0800 979 5011. 0800 979 5011. Também tem o 2457 5011. 2457 5011, que é o nosso telefone daqui do prédio de comunicações, né? Aí você pode mandar mensagem também pelo WhatsApp, mensagem de texto, tá bom? 996433827. 996433827. Estamos lá no YouTube e no Face. Às vezes desabamos mentalmente, não porque somos pessoas fracas, mas por acreditarmos que temos a obrigação de sermos sempre fortes, senão tudo desaba. Então sofremos demais, estamos por muito tempo assumindo, só um instante, é parte técnica que entrou um aviso. Estamos assumindo muitas responsabilidades, obrigado, vencendo uma guerra após outra. E parece que o fato de termos naturalmente uma mentalidade forte nos impõe a obrigação de jamais fraquejar um instante. Mas é muito compreensível e normal, às vezes, sofrermos profunda exaustão psicoemocional. O cansaço psicoemocional geralmente é um processo lento que se acumula gota a gota sem percebermos. E a gota d'água que transborda o copo
pode ser qualquer coisa que nos coloque cara a cara com a impotência em resolver aquilo que não depende só de nós. Então, nós caímos física, emocional e mentalmente. Mas para explicar melhor ainda, Dr. Hildo Rosa da Fonseca, psicólogo, o que é esse esgotamento emocional, Hildo, e como se diagnostica? Nós mesmos conseguimos ou precisamos sim estar lá contigo como profissional para termos o veredito? Essa aqui é a questão e o caminho é esse. Olha, é muito legal a questão que já estamos debatendo aqui hoje. Aí a gente vai lembrar que todo tempo tem as suas doenças características, os seus transtornos, os seus distúrbios, enfim. Aí a gente fica pensando assim, que manifestação é essa que está fazendo chegar até o consultório quadros clínicos como esgotamento psicológico nesse particular referente ao mundo do trabalho. Nós estamos vivendo o que se convencionou chamar de neoliberalismo. E o que significa isso? Não é nada muito difícil. Provavelmente você já ouviu em algum lugar, na sua casa, na tua empresa, enfim, no meio que você convive, que agora nós somos considerados homens e mulheres empresários de si mesmos. Então, esta sobrecarga que vem e se deposita sobre nós é consequência dessa visão de mundo neoliberal que nos responsabiliza pelo sucesso que, a princípio, nós devemos entregar o tempo todo. A questão que envolve uma posição nossa diante do mundo para buscarmos esse sucesso, e aqui bastante entre aspas, é que, em primeiro lugar, nos individualiza e nos coloca uns contra os outros. Então, hoje nós não temos mais uma noção de classe trabalhadora. Hoje, cada qual defende o seu, faz o seu, luta pelo seu, briga com os seus, né? Mas a consciência de classe nós não temos. As empresas também, a cada dia que passa, vão se responsabilizando menos pelos seus trabalhadores. O que significa? Isso gera um nível de ansiedade absurdo, porque qualquer coisa que venha acontecer com aquele rapaz, com aquele senhor que te faz uma entrega de algo na tua casa, é de inteira responsabilidade dele. A moto, o acidente que eventualmente ele sofra, ou qualquer outro tipo de perda. Ou seja, à medida que nós vamos desconstruindo e confrontando entre nós mesmos essas disputas, é muito natural que esse esgotamento resulte como consequência. Então, a condição social que nós vivemos mobiliza em nós sofrimentos, dramas, como os que estão chegando não só no consultório do psicólogo, do psiquiatra, enfim, mas no seio das nossas famílias e principalmente nas nossas mentes e corações. Muito bem. Alan Moraes, que passou agora aí, ó, gente, 4 estreias no teatro. Me conta por aí da parte do seu trabalho, né, que eu imagino que tenha também, porque lá atrás, né, nos ensaios, aquele ator que não está conseguindo chegar naquele ponto da personagem que o texto pede, que o autor escreveu, que o diretor está ali batalhando para entregar. Como que você lida, né, com o Wildo falou empresa, né? O teatro também é empresa, né, gente? São os operários da arte. Como que é para você e o seu grupo de teatro essa questão do esgotamento psicológico? Já aconteceu? Como que você trabalha com eles para que isso, se não acontecer, que seja minimizado? As pessoas não imaginam o quanto de trabalho nós temos o pré-estreia, né, e o pós-estreia. O espectador senta livre, tudo pronto, os atores com texto decorado, tudo bonitinho, mas existe um processo imenso. Para Paulo Estevam, por exemplo, nós tivemos 26 dias de ensaio, cada dia com 5 horas de ensaio. Então, são muitas horas, né, de treino.
Assim, como muitos atores, eu também não faço só teatro, né? Tem essas questões que a gente tem que atender outras demandas, como treinamentos corporativos. Na época que eu estava dando aula em escola, né, particular aqui em São Paulo, de projeto de vida, eu tive um esgotamento psicológico, eu tive quase um burnout. E foi quando eu parei e falei, opa, peraí, a decisão foi minha de parar, e eu cheguei para o colégio e falei, olha, eu preciso diminuir o ritmo, porque eu estava com uma demanda muito grande. Então, o interessante também é a questão, a gente está falando desse esgotamento psicológico, mas antes dele, é importante relembrar que nós temos autonomia sobre nós mesmos. Nós somos protagonistas de nossas histórias. Nós aceitamos ou não as demandas que nos são dadas. E nós é que dizemos sim ou não para os desafios que serão enfrentados. Para cada tomada de decisão existe uma consequência. E se você não tem consciência dessa consequência, se você não tem consciência do tamanho, da proporção do efeito sobre a sua mente, o seu espírito, falta ali também uma questão chamada autoconhecimento. Quando eu tive esse quase burnout na escola, eu dou aula sobre isso. Eu dava aula para quase 3.000 alunos, mais os eventos corporativos, mais as peças de teatro. E aí chegou uma hora que eu tive que fazer opções, porque a minha saúde pede. E isso não é o Alan que está orientando. Já no livro dos Espíritos, no tema que fala a lei do trabalho, lá fala que você, né, o espírito é responsável pelas decisões que toma. E ele sabe que ele precisa descansar. E aí o Kardec pergunta, qual o limite do trabalho? E aí o espírito orientador ali fala, o limite das forças. Deus, porém, deixa o homem livre. Então, o autoconhecimento vai poder dar a consciência do limite das forças que você tem e, é claro, da rotina e os desafios que você carrega todos os dias. Existe um limite, né? Eu tive 4 estreias agora, foi uma loucura, mas eu tive um limite de falar: neste momento eu preciso descansar, neste momento eu tenho que dormir, neste momento eu tenho que alimentar, porque sou eu que domino, eu sou o protagonista da minha vida. A gente tem que pensar que você é que controla. No momento que você está chegando a um limite quase ali insalubre para sua mente, para o seu corpo, o único prejudicado nessa história vai ser você mesmo. Então, temos que trabalhar o autoconhecimento, Ale. Você disse, né, o quase burnout, né? Já aconteceu, pode acontecer esse start dar justamente no abrir do pano ali, na estreia. E aí vem aquele momento que você fala, beleza, chegamos. E aí o texto não vem. E aí você não entende mais. Ou seja, aquela estafa, aquele boom foi justamente na hora da estreia do espetáculo. Ainda bem que a estreia geralmente é só para convidados, né? Isso é Aquela, muito comum, aliás, é mais comum do que vocês imaginam, né? nossa. Aqueles 10 minutinhos, 20 minutinhos antes de começar o espetáculo, é normal a gente ter aquela síndrome de pré-estreia. Sabe o que que é? Parece que o ator esqueceu todas as marcas, parece que a gente esqueceu como é que faz o espetáculo, e na hora que dá o terceiro sinal, que abre as cortinas, a coisa vem e flui de uma forma inexplicável, que a gente fala que são os deuses do teatro que fazem a mágica acontecer. É isso que acontece mesmo, Ali, né? Agora, esse estresse da estreia, nem falo que é estresse, né? Essa adrenalina de estreias, adrenalina de uma apresentação, de uma palestra, adrenalina de entrar num programa ao vivo, adrenalina de receber uma visita de fora, adrenalina da ansiedade de uma viagem. Tudo isso faz parte dos nossos autoconhecimentos focado aos nossos sentimentos e emoções. O quanto isso eu consigo dominar e o quanto isso me domina. Lembramos sempre uma coisa: excesso de passado é depressão, excesso de futuro é ansiedade. Nós temos que viver o agora e fazer o melhor com o que temos neste momento. Por isso, é importante controlar as emoções e saber quais são os limites que nós podemos alcançar. Porque o Hildo sabe muito bem das consequências que tem isso daí, né, Hildo? Vou te falar, é pesado, hein? Põe pesado nisso, viu, Ana? Agora, entrando um pouquinho aí no seu universo, é sempre muito desafiador para um ator, né? Para quem está no palco de uma maneira geral, lidar com ego.
Então, eu fico imaginando se esses 10, 20 minutos não seja um recado assim, você ou eu que vai fazer. Porque se você não permitir que o personagem faça, É bárbaro você tocar nesse assunto, é, Hildo. eu fico imaginando, quem vai, você ou eu? Porque se foi tudo preparado para o personagem, eu não tenho muita vocação para ser ator, porque você tem que se renunciar num nível absurdo. Agora, tem uma coisa importante que o Alan estava dizendo, a autonomia que ele tem para fazer o trabalho dele, que é muito diferente daquelas pessoas que, nesse momento, ou estão se direcionando para os seus lugares de trabalho, ou já estão em casa no home office, que não tem essa opção. Então, quando você pensa que aquele menino vai ficar 12 horas em pé num quiosque, fazendo o trabalho dele, mas ele não pode sentar, porque tem uma câmera, porque tem a vigilância X. Então, para estas pessoas que não têm esta liberdade, muitas vezes o trabalho significa pura e simplesmente a sustentação física. Não entra arte, não entra estudo, não entra. Como pessoa, nós não crescemos. Consequentemente, o sentido daquilo que ele está fazendo se perde. Quando o sentido do que a gente está fazendo se perde, isso nos adoece. Parem para pensar qual é a diferença do trabalho que nos dá o sustento físico e material para o trabalho voluntário. Muitas vezes é uma batalha para você tirar a pessoa daquela posição de trabalho voluntário que ela exerce, porque ali ela encontra, de fato, uma realização pessoal e um sentido, ou seja, ela cresce como ser humano e ela contribui com o crescimento do grupo. No mundo corporativo, muitas vezes essas consciências não existem. E aí nós experimentamos essa eterna insatisfação e aí nós vamos comprar coisas para ver se tapa o buraco existencial que acaba tomando conta de nós muitas vezes. Ale, posso pegar a carona no Hildo aqui um E pouquinho? isso, ele Eu falou estreiei contigo Don sobre o Quixote. ego. Uhum. Eu estreiei Don Quixote esse final de semana, né? E o Yuri tocou uma coisa que o Don Quixote fala. A liberdade, Sancho, é um dos mais preciosos dons que os homens receberam dos céus. Quando nós não cultivamos a liberdade, quando nós não zelamos por ela, nós somos escravos das nossas próprias decisões aliás, somos escravos das decisões dos outros, né, Hildo? É isso que nos acaba esvaziando o propósito. Desculpa, falei demais. Obrigado. Não, perfeito. Falou nada, tá tudo dentro Estamos do aqui para nosso isso. roteiro. Exatamente. Mas e esse negócio, essa questão do controlar demais, né? A gente ainda pensa que a gente controla a nós mesmos, inclusive, né? Tá tudo sob controle. E aí vem esse momento, seja onde for. Ah, bom, encontre amigos da Boa Nova, né? Às vezes pode pensar assim, ah, estou acostumado a entrar lá. Não está lá para minha colega Vanessa como fica para entrar ali, olha que fez a abertura do evento. E a gente que vai entrar depois, que vai ser chamado também, você está naquela expectativa, passou um ano esperando, e aí você está naquela expectativa também. Pode não ser da mesma forma que a gente mais imaginou, mas idealizamos uma maneira e tem um caminho, um roteiro, né? Mas nós não estamos totalmente no controle, né? Olha, a gente tem uma fantasia de controlar tudo que não é possível e abrimos mão de manter o controle sobre o que é possível. Como estava bem dizendo Alan, as escolhas que nós fazemos, essas sim são de responsabilidade nossa controlarmos. Mas controlar em que sentido? Não é no sentido de você sair determinando tudo, mas é de você estar alinhado com uma orientação maior, né? Faça tudo como se fosse para o Senhor. Então, o que é que você controla? Seu orgulho, sua vaidade, sua arrogância, sua prepotência, para que você não deixe o seu ego inflar. Então, se você faz com esta consciência, é muito diferente do que você fazer para ter um reconhecimento como uma obrigação. Se o reconhecimento vem porque o outro te enaltece pelo que você entregou, é uma coisa. Quando você faz no intuito de buscar por esse reconhecimento, esta postura diante da vida nos maltrata demais, porque tudo você calcula, tudo você precifica. Então, o outro só vai servir para te aplaudir e não para te reconhecer de fato.
E não é nem por você, mas por aquilo que você está sendo veículo, né? Quantos nós médios caímos porque a gente quer trabalhar para o nosso reconhecimento e não da nossa doutrina ou da fé que seja, né? E quando a gente se norteia por aí, a queda é certa. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Exato. O Alan também, ele faz palestras, ele anda mais que carteiro, né? Ele mexe, ele está no aeroporto, né? Você que trabalha também com a questão dos profissionais das empresas, né? Existe aquele que, por vezes, ele está sempre, ele não aceita não aceita o erro, né? Então, aquele profissional está lá na empresa que, olha, eu sou muito bom, é legal, mas aí tem aquele ego que o Hildo falou, eu sou muito bom, e aí chega lá no momento, seja de apresentar o projeto para a diretoria daquela empresa, e não foi o resultado que ele esperava, né? Como que a gente faz para aceitar esses nãos da vida que a gente não se prepara para receber? Ótimo essa reflexão, Ale. Eu costumo dizer nas palestras que o ego é a sombra de dois pilares. Onde tiver um ser humano, existe um ego. Onde tiver insegurança, existe um ego. O ego ele é sustentado justamente por esses pilares, né? Se a gente tira um desses pilares, ou ele concentra mais, ou ele se resolve. O que acontece? Não é só na arte que tem ego, não é só o ator que tem ego. Todos os homens ou mulheres que se sentem inseguros, né? Inseguros com eles mesmos ou com o ambiente, é preciso uma reafirmação de ego, é preciso eu mostrar que eu sou capaz para que nós possamos manter as coisas como estão ou tentar conseguir um pódio, um lugar de destaque, né? O ego ele controla ali a questão do status ser humano para aquela sociedade. No teatro, para a minha equipe, e aí eu digo para a minha equipe, porque a primeira coisa que eu batalho é o controle dos egos, não dá para a gente excluir esse ego, tá? Mas dá para a gente controlar ele. Então, o controle dos egos dentro da AMO é o seguinte: quem se achar mais importante que a obra, obrigado, pode sair. Se nós estamos falando da obra, é a obra que é importante. Não existe ator ou atriz ou figuração ou contra-regragem, ou seja o que for, mais importante que a obra. Numa empresa, o cenário é igual, Ale. Olha que coisa louca. Quem acha, né? Quando você entra numa empresa, você tem que estudar sobre a empresa. Então, você tem treinamentos através do RH, você faz gestão de pessoas ali, né? Liderança, se você vai ocupar um cargo de líder, que é onde o ego bate mais alto, e aí você tem que fazer Eu trabalho muito com a questão de treinamento com liderança. E aí a gente vai lá no site da empresa e visita quais são a visão, a missão e o propósito da empresa. Se algo que eu estou agindo ou tomando decisão está fora daquele contexto que foi construído pelas pessoas que conceberam a empresa, é hora de eu me corrigir. Mas sem essa consciência de que o ego ele atrapalha e acaba cegando as outras pessoas. Por exemplo, o que eu faço, o meu papel é mais importante que o seu e que o do Hildo, eu cego as outras pessoas, além de estar cego de si mesmo, né? Falta autoconhecimento, eu preciso me reafirmar. Então, melhor que isso é a gente assistir Paulo Estevão no teatro, que vai ver o Paulo cego lá pelo ego e pela ganância, né, judaica da época, né, gente? Então, a gente começa a entender que esses personagens do teatro, eles são personagens da vida real. Afinal, nós somos espíritos e estamos com o corpo, né? Eu vou trocar algumas vezes de corpo e vou trocar algumas vezes de história, mas a essência é a mesma. O que se fala no teatro, a gente vê na vida real. Então, nas empresas, é difícil, sim, a gente ter essa mudança, mas depois que ele entende que ele é apenas uma peça daquela engrenagem, que é uma peça, é um cargo que vai tomar decisões importantes, mas os outros também são importantes. É ter a empatia, é ver na empresa que todos fazemos parte de uma grande engrenagem com um propósito único. Esse é o papel do teatro, esse é o papel de uma empresa que, é claro, bem alinhada com seus funcionários. Às vezes a gente precisa intervir e dar a consciência. Eu não transformo nada, tá, Ale? Eu estava até fazendo uma reunião agora
no carro, eu falei assim, eu vou na empresa, as pessoas, nossa, você transforma. Eu não transformo nada, eu vou lá provocar as pessoas para que elas transformem. Porque, de novo, a autonomia depende de cada um e a consciência de cada um. O Alan, quem assistiu lá no Encontro Amigos da Boa Nova, o Paulo Estevão, precisa ir lá no teatro para ver o restante, né? Verdade. Assistiram, só conheceram o Saulo, né? Não conheceram o Paulo. Então, agora é a hora de conhecer o Paulo. Estamos lá aos sábados, às 17h30, lá no Teatro Moca. Não perca, hein? Agora que vem a questão, agora que o Saulo, Saulo, porque me persegues, e daí em diante, aí vem, né? Agora que vem um momento aí também muito emocionante da peça, então você que esteve lá e viu só esse drops, né? Essa degustação da peça, precisa continuar para você entender e ver. Então, aproveite. Que teatro? Teatro Moca, lá no Shopping Moca Plaza. Aliás, né, Hilda, eu estava pensando aqui, quem nunca olhou para o chefe e falou assim, por que me persegues? Tá lá no texto. É ou não é, Hilda? Exatamente. Quando a gente é orientado de fora, com todos os valores que nos são trazidos, tudo pesa. Se você, Paulo, passou a se orientar de dentro para fora. Saulo se orientava pelo reconhecimento externo que ele tinha. E aí ele veio a queda. Então, vocês estão aí nos ouvindo, a gente deve se orientar por aquilo que te move de dentro para fora. Quais são os seus valores? Quais são os seus propósitos? Gente, a pergunta é assim: por que será que eu reencarnei? Né? Qual é a contribuição que eu vim trazer para esse mundo? Ah, mas o mundo é grande, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Os nossos corpos também são enormes, considerando que são feitos de células, e cada uma tem a sua função. E se uma adoece, compromete o corpo todo. Então vamos pensar, qual é a missão, qual é a palavra que você trouxe para o mundo? Qual é o gesto seu, que está nos ouvindo aí agora, que vai fazer a diferença? Você é o Paulo ou o Saulo da sua vida e da vida da sua família? O Hildo André Tarifa, ele pergunta aqui, se você falou, a gente retorna um pouquinho, Aham. é, quando ou como detectar esse esgotamento psicológico? Ó, você levanta, não tem a menor vontade de se arrumar, sair da sua casa e ir ao encontro das pessoas, seja virtualmente ou presencialmente. Quando você começa no seu ambiente de trabalho, criar aqueles pontos de fuga, né? Que hoje, essa mega tecnologia que nós temos em mãos, é um mecanismo de sair do mundo ou distanciar-se do mundo. Quando você, mesmo recebendo materialmente, não vê valor naquele salário que você recebeu, naquele ganho que você tem. Quando você começa a buscar fugas, isso não é muito incomum nas drogas, né? Numa sexualidade desviada, porque você quer compensar na alimentação desregrada, você precisa compensar de alguma forma, nas compras compulsivas, e hoje a gente tem mil maneiras de fazer compras. Então, quando o propósito daquilo que você está fazendo não é mais o que te move, é por pura obrigação. Muito bem. Uma aguinha aí para eles, por favor. Enquanto isso, eu vou falar aqui do nosso de Sorocaba, né? O pessoal de Sorocaba esteve no Encontro da Boa Nova, Sônia Ruiz com sua caravana Chico Xavier, ônibus lotado, que beleza! Foi lindo em tê-los por lá. Abrigo de Animais promove campanha para arrecadação de itens de inverno em Sorocaba. É, a Associação Abrigo Temporário de Animais Necessitados, a ATAN, está realizando uma campanha para essa arrecadação. O local, que abriga mais de 300 cães e gatos em situação de saúde debilitada, é uma organização não governamental, ou seja, uma ONG, e funciona há mais de 3 décadas com a ajuda de voluntários. Para atender as necessidades destes animais, eles arrecadam fundos para continuar o trabalho. Por isso, a ATAN espalhou diversos pontos de coleta de donativos por toda a cidade de Sorocaba. Então, se você que é de Sorocaba, certamente vai saber aqui alguns locais que eu vou dizer para você.
O Reino Animal é um desses lugares, fica na Avenida Ipanema 930, na Vila Nova, Sorocaba. No Jardim Santa Rosália tem a Alquimia. Olha que bacana o nome, né? Alquimia, na Rua Aparecida 208. Lá no Jardim Emília, Animal Doctors, na Arthur Fonseca 52. Também tem na Vila Florinda, a Casa Pet na Rua Zélia Dulce de Campo Maia 206. Vila Jardine também tem. Quem perguntou? Tem. Cat Dog, Rua Visconde do Rio Branco, 842. Também você que mora aí no Jardim Piratininga, Contente Pet Shop é um ponto de arrecadação na Belmiro Loureiro de Almeida, 302. E para fechar aqui, eu falo da Associação Deficientes de Votorantim. Viva Legal. É tudo próximo, né? Votorantim é ao lado. Então, estou dando essa dica para você também em Votorantim, na Rua Monte Alegre, 430, no centro de Votorantim. Colabore com os animais aí, né? Tem um e-mail também, se você quiser anotar e tiver com caneta ou lápis, contato@aatan.sorocaba.com.br. contato@aatan.sorocaba.com.br. Abraço, Sorocaba. E eu quero também falar para você o tempo, né? Como que está por aí onde você está assistindo a gente? Porque por aqui a gente fala em São Paulo, cidade de São Paulo, Guarulhos, as coisas mudam o tempo todo. Falando em tempo, Sorocaba aí, meus queridos, a mínima de 11 graus, a máxima chegando a 25 hoje, hein? Três Corações, Minas Gerais, a mínima de 16 e a máxima vai a 28 graus. E Guarulhos, onde está a nossa Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, a mínima de 15 e a máxima de 26. Esse fresquinho, né? Tá bom o tempo assim. Agora eu quero trazer para vocês os nossos causos espíritas. Temos estreia hoje, é isso? Confere aí juntinho com a gente. Causos Espíritas. Olá, eu sou Márcia Schwindt, do programa Amorosidade, e tenho um caso espírita que eu considero muito interessante para contar a vocês. Se trata de uma familiar próxima. Os seus pais sempre almejaram, após o casamento, terem um filho do sexo masculino. Por incrível que pareça, só nasciam mulheres, e eles tiveram 10 meninas, todas muito unidas, muito próximas, muito carinhosas com os seus pais, mas sempre este homem, este marido, almejava ter um filho homem para a sua realização e a realização da sua esposa. Por incrível que pareça, o 11º filho nasce um menino. E tão querido, tão desejado, essa criança veio ao mundo recebendo também o carinho, o amor, o apreço das suas irmãs. Mas, ao completar 17 anos, numa determinada situação, ele acaba morrendo, ele é acometido por um tiro de bala no seu peito e morre imediatamente. Todos os familiares ficaram profundamente abatidos, tristes com essa perda repentina, mas a doutrina espírita sempre traz consolo, esclarecimento, alívio. Depois de algum tempo eles recebem uma mensagem dizendo que ele teria que partir desta maneira, que o seu tempo na Terra seria curto, seria breve, mas que ele havia cumprido uma parte da sua missão. Depois de alguns anos, não se receberam mais mensagens deste menino. Após muitos anos, uma das filhas deste casal dá luz a um casal de gêmeos. E qual não é a surpresa dela? O menino que nasce tem exatamente uma cicatriz do mesmo lado que o seu irmão sofrera no acidente, onde uma bala havia sido disparada em seu peito. Depois, essa criança passa a crescer
e começa a exibir comportamentos, atitudes muito semelhantes ao seu irmão. E os pais da mãe, né, os seus avós, lhe endereçam muito carinho, muita atenção e não tem dúvida de que ele se tornou aquele filho, né, através do processo reencarnatório, aquele filho que viera no lar para ter com eles. É muito interessante nós refletirmos sobre o amor que continua após esta aparente separação para o plano espiritual. As almas que se afinizam, as almas que se amam, sempre querem se reencontrar. E no caso dessa história, dessa familiar, eles não tiveram dúvidas de que aquele menino que reencarna era aquele irmão tão desejado e querido, ainda mais porque ele, depois de um tempo, fala o quanto eu senti saudades de vocês. Para mim, é uma experiência que toca o coração, a partida temporária, porque as almas sempre se reencontrarão. Muito bem, tá aí estreando no nosso Manhã Boa Nova, minha amiga Márcia Schwindt. Bom, quem frequenta o Perseverança a conhece, né? Filha de tia Eunice, sobrinha de Dona Guiomar, e é uma excelente comunicadora, está aqui com a gente já tem um tempo, né? E eu tenho aí o programa dela na nossa grade, e que bom tê-la aqui no nosso Manhã Boa Nova, estreando na coluna Causas Espíritas. Mandar um abraço aqui para o Newton Domingues, ótima semana, Nilza Pereira Moura, a Márcia Gonçalves, uma semana abençoada, excelente tema, estou me sentindo assim. Luísa Lopes, abençoado dia e semana com alegria. A Márcia Aparecida, boa semana, amigos, queridos, juntos para aprimorarmos um pouco mais. Simone Dias de Suzano, tudo bem? A Maria das Graças está achando muito interessante. Oi, Selma Lima. Bom dia para você também, né? Pessoal do Face também que está por aqui. Rosemary Salles, Carlos Braziel, Graziela Alves. Muito obrigado por estarem por aqui juntinho com a gente, né? Bom, voltando aí para esse nosso tema de esgotamento psicológico, é, existem pessoas, Hildo, é, que quando a gente fala em psicólogo, elas acabam dizendo que isso não resolve. Ah, eu não vou em psicólogo porque não resolve, né? E aí, qual a alternativa? Que não é desmerecendo o profissional, claro, mas se ela chega lá e tem gente que é muito transparente. Olha, doutor, eu vou ser sincero com você, eu não creio que isso resolva para mim. Que caminho você ainda para auxiliar a pessoa e mesmo usando a psicologia sem que ela, já que não acredita, não perceba, né? Mas o que você realiza num atendimento como esse? A gente não tem nenhuma pretensão, viu, Anselmo, de ter uma varinha mágica, ou, enfim, ou de um trabalho de convencimento. O trabalho é de parceria, o que a gente chama de transferência, tecnicamente falando, e a partir desse vínculo, dessa parceria, os desafios vão sendo colocados e nós vamos pensando a respeito deles. Então, o que se chama de resolver é uma construção que vai sendo feita. Da mesma maneira que você resolve outras questões. Eu preciso de um teto. Então, vamos construir essa casa. Nossa, eu preciso resolver o problema da limpeza. Mãos à obra. Então, é uma construção. Então, a pessoa não precisa acreditar. Ela precisa saber se há um desejo sincero por parte dela de tornar-se alguém melhor. Se esse desejo existe, naturalmente, as contribuições que a psicologia e as outras ciências têm vão poder auxiliá-lo. Do contrário, a gente precisa respeitar a posição que a pessoa tem, né? E deixar que, no momento oportuno, ela busque pela ajuda que ela, nesse momento, está dizendo que é de responsabilidade do outro trazer para ela. Muito bem. Alan Moraes.
tem um caminho aqui, eu falei do início lá na matéria, para a gente pegar um caminho, né? Mas eu quero falar sobre a questão de quem procura usar medicamentos, né? Temos 3 minutos aí para fechar com a sua fala, essa questão de usar medicamentos, principalmente lá na arte, né? Como você recomenda, como você trata com as pessoas nesse momento? Qual é o anti-estresse da pré-estreia? Relaxamento, yoga, vamos meditar? O que você faz com o pessoal lá da... Olha, sobre o uso de medicamentos, eu sempre recomendo que precisa ter orientação adequada, né? E Eurípides Barçanufo, eu adoro trazer, né? Adoro trazer. Eurípides Barçanufo sempre falou que nós temos a cura suficiente para as nossas doenças. Cada um vai achar a sua forma de se acalmar, cada um vai achar a sua forma de entender, para isso precisa o autoconhecimento. Então, respira, para, percebe o que te acalma. Veja se, de repente, em contato com a natureza, ou em uma viagem, ou ao ver o mar, nós sempre temos as respostas para os nossos problemas. Meu convite é que você reflita essa semana, aproveite para se conhecer um pouquinho e buscar aí, é claro, ajuda, se necessário, por um médico ou a própria ajuda que serve do seu próprio corpo aí, tá bom? Boa semana a todos, de muita cura. Hildo, Rosa, muito obrigado pela participação no Manhã Boa Nova de hoje. Trabalho maravilhoso de ser feito. Sugestão: faça tudo como se fosse para o Senhor, lembrando que o Senhor habita cada um de nós. Aquilo de mal que você fizer para o mundo é para nós mesmos ou para si mesmo que estará sendo feito. Um abraço a todos, uma ótima semana e até um próximo Manhã Boa Nova. Obrigado. Alan, só voltar rapidinho aqui, dar mais uma vez o serviço aí da peça, para que as pessoas possam ir assistir o que estreou agora no teatro, sob sua direção. Paulo Estevão, no Teatro Moca, ali no Shopping Moca Plaza, aos sábados, 17h30. Às 21 horas, no mesmo teatro, tem O Amor de Van Gogh. Agora, se você quiser levar as crianças, 15 horas no Teatro Moca, tem O Pequeno Príncipe, uma aventura brasileira. Eu espero vocês lá. Já é sócio. Moca, bacana o shopping Moca, gente. Muito legal nesse shopping, eu gosto. Estou sempre por lá. Valeu, Alan Moraes. Obrigado, Hildo Rosa. Obrigado, equipe Fial, Henrique na produção. E continue por aqui. Daqui a pouquinho, 9 horas, tem o programa Livre Pensamento com Paulo Henrique de Figueiredo e a equipe. Fique por aqui. Ótima semana para você. Você acompanhou Manhã Boa Nova.